Falar em público é um dos medos mais terríveis da sociedade. Nos Estados Unidos, o medo de falar em público ultrapassou a um medo de morte. Imagine a situação. Quanto as pessoas têm medo de falar em público. É um dos piores medos que existe. E esse medo, ele não vem de qualquer lugar. Nesse vídeo vou te mostrar, eu vou te explicar de onde é que vem esse medo, esse pânico de falar em público, que todo mundo morre de medo. Então vamos lá, sem delongas, sem enrolação, sem falatórios, vamos ao que interessa, vamos ao ponto principal. O medo de falar em público, ele não vem do nada. Ele surge lá na nossa infância, porque alguma pessoa de autoridade, fez com que a gente se sentisse mal em se expor em público. Aí são pessoas do ambiente. Pode ser os pais, o irmão mais velho, um tio, na escola, principalmente na escola. A maioria dos traumas de falar em público são colocados nas crianças na escola. Porque elas têm que se expor na escola e muitas vezes os coleguinhas fazem o quê? Eles riam da criança. E a criança fica o quê? Com vergonha, se achando boba, se achando burra, porque não sabe explicar, não sabe se comunicar, não sabe se expressar. E ela carrega isso pro resto da vida. E pode ser por causa em casa também. Muitas vezes alguma pessoa de autoridade em casa fez a criança se sentir inferior, se sentir burra, se sentir, né, menos. Talvez a criança chegue em casa com um boletim, mostra para os pais e fala assim: olha aqui meu boletim, pai ou mãe. E aí eu tirei 8. E aí os pais olham, não fez mais do que a sua obrigação. E falam assim, nossa, você podia ter tirado 10, ou podia ter tirado 9, pelo menos, né? E a criança sente que ela não é boa o suficiente. E ela acaba, o quê? Guardando tudo para si. Da próxima vez ela vai querer mostrar o boletim para os pais? Provavelmente não. Então, essas travas que trazem o fundo emocional de relações, dessas questões de falar em público, muitas vezes são esses vexamentos que a criança passou lá na sua infância. Muitas vezes na adolescência também. Porque como já tem, né, a raiz ali de vergonha, né, de inferioridade que foi implantado lá na criança, depois isso vai virando um looping na vida. E acaba que isso vai se repetindo depois na vida, né, na adolescência, na vida adulta. E atrapalha muito, muito a vida das pessoas. Porque nós somos pessoas que precisam nos comunicar. E eu passei por isso muito tempo. Eu era uma criança muito tímida. Eu não abria minha boca para falar quando tinha adultos, principalmente na escola. Jamais. Se a professora já olhasse para mim, eu já me encolhia como se eu quisesse ficar invisível para ela não me ver e ela não me dirigia né, dirigir a pergunta, porque eu tinha medo de me expor. E muitas vezes esse medo de expor é porque de se sentir realmente envergonhada, de se sentir exposta e ser ridicularizada. Simplesmente por causa disso. Então, o medo de se expor e ser, né, se expor e passar ali esse momento de vergonha. Então, isso não vem do nada. Atrás de não querer se expor em público, sempre tem uma raiz por trás. É ali, nessa raiz, que tem que ser olhado para conseguir trabalhar essa questão de falar em público. Eu passei muito por isso. Perdi muitas oportunidades maravilhosas de poder ser uma pessoa melhor, de poder me comunicar melhor, de ser melhor na escola, nos trabalhos, porque muitas vezes eu sabia a matéria, eu sabia, né, o assunto, mas eu não conseguia falar. Eu chegava na frente para explicar o trabalho e me dava um branco, eu suava, me dava um embrulho no estômago. Realmente eu não conseguia falar, minha voz tremulava, não saía, a mão tremia, suava. Porque eu percebia que os colegas estavam todos me olhando e me julgando. E eu me sentia muito mal. E por isso perdi muitas oportunidades de ser uma aluna muito, muito melhor do que eu fui. E isso acabou que travou muito a minha vida depois também na vida adulta. Porque as oportunidades foram vindo para mim, mas eu não conseguia colocar minhas opiniões, eu não conseguia me expor, porque o medo realmente desse vexamento, de me sentir humilhada, desrespeitada, ou,
né? Tantas outras formas que a gente se sente, e é muito ruim, é muito difícil. E eu fui olhar para isso, porque eu chegou num ponto que eu falei, não quero mais viver assim, eu quero resolver isso, eu quero resolver essas questões, porque eu acabei vindo para uma profissão em que eu fui convidada para palestrar. E aí, quando esse convite chegou para mim, eu entrei em desespero. Eu falei, como que eu vou me expor na frente de muitas pessoas e falar? Porque eu vou chegar lá e eu pensava, gente, vai me dar um branco, eu não vou conseguir colocar tudo que eu estudei. Eu estudava uma semana antes, eu sei que eu passava até mal, né? A gente fica numa ansiedade terrível. E eu fui buscar ajuda. Eu fui fazer terapia para ver onde que estava a raiz do problema. E eu descobri a raiz do problema que me deixava dessa forma, e eu ressignifiquei isso, eu olhei para isso e eu tratei isso profundamente para poder me livrar disso, porque muitas vezes a gente sozinho a gente não consegue. A gente precisa realmente de alguém que estudou, que sabe olhar para isso e nos ajudar a ressignificar esse problema. E depois que eu ressignifiquei, eu precisava me preparar, né, para dar essa palestra. Eu não tinha a mínima ideia de como ser, de como fazer. E aí eu fui fazer um curso de oratória para reorganizar meus pensamentos e como eu me deveria me comportar, como eu deveria falar. E isso foi libertador para mim. Foi maravilhoso. A minha primeira palestra tinha mais ou menos umas 70 mulheres, foi uma reunião de mulheres, e eu falei, né? Eu, como terapeuta, dei a minha palestra sobre relação de emoções e a psicossomática, de doenças emocionais, e foi maravilhoso. Eu realmente me desbloqueei disso de ter que falar em público. E quando eu terminei a palestra, que as pessoas vieram e me abraçaram e falaram que eu realmente tinha tocado elas com a minha mensagem, com tudo que eu tinha falado, foi incrível. E eu olhei para mim mesmo e eu falei, eu consegui. Eu mesma respirei e eu absorvi aquela sensação boa, que é conseguir se libertar de algo que te trava uma vida inteira. E foi maravilhoso. E para você que também passa por isso, e que se o meu exemplo, se a minha história tocou aí no seu coração, se você também passa por essa situação, eu estou à disposição. Aqui embaixo eu vou deixar um link para você entrar em contato comigo e eu vou te mostrar na terapia. Eu, como terapeuta emocional, trabalho com essas questões emocionais e com travas de falar em público. Tem um link aqui embaixo, você entra em contato comigo que eu vou poder sim te ajudar, porque eu já passei por isso e eu sei como é. Dê um like aí embaixo para me saber que esse assunto fez sentido para você e te ajudou.